Irmãos e irmãs, companheiras do caminho, companheiros do caminho, hoje é um dia muito especial para toda a igreja do mundo, porque hoje nós fazemos memória e celebramos os 10 anos do pontificado do Papa Francisco, esse homem que pede que todos os pastores tenham um cheiro de ovelhas, ele que fala que não deixem que roubem a esperança do nosso coração. Isso é muito bonito e é muito profético. E eu vou convidar o Marcelo para hoje aprofundar um pouquinho a nossa ideia, o nosso jeito de ver, a nossa ótica sobre esses 10 anos que se passaram desse pontificado do Papa Francisco. Todo mundo sabe que esse ano nós estamos iniciando aí as comemorações dos 10 anos do pontificado do Papa Francisco, que nos pede sempre uma igreja sinodal. E isso representou uma mudança para a Igreja Católica como um todo, e o clima é outro. O Papa tem feito coisas que nenhum outro pontífice fez na história. No entanto, é bacana a gente, e valeria a pena, e aí eu convido o Marcelo para iluminar um pouquinho isso para a gente, do que de fato caracteriza o legado do Papa Francisco nesses 10 anos. Marcelo, querido, bem-vindo. Bem, obrigado, Felipe. Obrigado. Muita alegria estar com você e com todos os irmãos e irmãs que compõem conosco essa roda de conversa. Analisar os 10 anos de pontificado do Papa Francisco se pode fazer a partir de vários ângulos. Pessoalmente, eu acho que quando ele foi eleito bispo de Roma, naquele 13 de março de 2013, e ele, naquela noite, o pessoal esperando a tal da fumaça branca, né, para dizer que tinha eleito o Papa, que é o sinal, né, todo mundo lá na praça esperando, de repente vem a fumaça branca, e fica aquela onda, quem é, quem será, qual será o cardeal, uns apostam num, outros apostam no outro, e de repente chega esse argentino e diz, eles me escolheram um bispo lá do fim do mundo para ser bispo de Roma. Pede a bênção ao povo antes de dar a bênção como Papa. Eu acho que essa palavra dele, ela norteia, ela orienta o que vai ser esse ministério de bispo de Roma e primaz das igrejas no mundo inteiro nesses 10 anos. Significa ele retomou o ensinamento do Concílio Vaticano II, que cada diocese, cada paróquia não é um pedacinho, não é uma filial de uma multinacional, e sim é uma igreja em sua inteireza. Ela não é plena, mas ela é inteira, ela é uma igreja. Como a gente diz da hóstia ou do pão consagrado, que cada pedaço é o Cristo inteiro. Se for um pão inteiro, se for um pedacinho de pão, é tudo a mesma coisa. Se for 10 hóstias, é o Cristo. Então, do mesmo jeito também a igreja, se é a diocese tal, se é a paróquia tal, é uma igreja. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, o Papa resgatou isso, por isso ele fala em sinodalidade. Sinodalidade supõe igrejas que caminham juntas. Então, a Igreja Católica não é uma única igreja. De que igreja você é? Católica? Não. Eu sou da Igreja Católica do Recife. Diferente de Salvador, diferente do Rio de Janeiro, diferente de Paris, diferente da África. E aí cada igreja tem o direito de ter seu rosto próprio na comunhão. A comunhão é a sinodalidade. E aí isso para mim foi o que marcou mais profundamente. Agora, claro, a gente pode também, então, a partir daí, dizer outras coisas. O fato, por exemplo, de que o Papa retomou o diálogo com o mundo que o João 23 tinha e depois foi perdido, ou foi rompido. E o Papa retomou, tem um diálogo com a humanidade. Quer dizer, hoje em dia, parece que o Papa tem mais audiência, é mais escutado e apreciado pelos que não são católicos
do que pela maioria dos católicos, principalmente padres e bispos e seminaristas. Então, ora, isso é uma coisa, de um lado, novo, do outro lado, preocupante, e é claro que tem panos para as mangas. A gente pode conversar muito sobre isso, né, Felipe? É verdade, irmão. Você citou aí que, de fato, ele tem prestígio com mais aqueles que não são ligados ao caminho religioso do que aqueles que, de fato, estão inseridos dentro da Igreja Católica, né? E nós sabemos que há padres, bispos, seminaristas e grupos católicos que não seguem muito bem o direcionamento, a orientação que o Papa Francisco tem dado. É a primeira vez que isso acontece na igreja, é a primeira vez que um papa não é bem seguido, é contestado naquilo que se faz ou fala? O papado não é uma coisa que vem do tempo de Jesus. Quer dizer, do tempo de Jesus vinha, digamos assim, de certa forma, a igreja e seu ministério. Mas o bispo de Roma, ele tomou uma importância, uma autoridade maior na Idade Média, né, a partir do século XI. E, a partir daí, o papado foi se constituindo como poder. Então, a gente pode dizer que é a primeira vez na época moderna. Na Idade Média, teve papa que teve que fugir, perseguido, é, houve papas que foram mortos, etc. Agora, no tempo moderno, apesar de que no século XIX teve um papa que teve que perder o Vaticano por causa na luta com Napoleão, e aí era uma luta de poder, mas ele era papa, era o que era a mesma coisa que hoje é o Papa Francisco. Mas nenhum papa neste tempo moderno foi contestado pelos próprios bispos, pelos próprios padres. Francisco é o primeiro que enfrenta uma dissidência interna e enfrenta respeitando, não punindo, não excomungando, possibilitando que haja discordância, dissidência. E isso me parece uma coisa muito boa, muito certa. Maravilha, Marcelo. Eu acredito que, de fato, o clima mudou, né? Nós temos aí direcionamentos e falas do Papa Francisco que inspiram, que são poéticos, proféticos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a estrutura jurídica da igreja, nas questões concretas, não mudou muita coisa. Tanto que há quem diga que se o Papa Francisco sai agora e chega um com um direcionamento diferente, em pouquíssimo tempo a igreja volta a ser o que era antes. Marcelo, isso significa que o Papa Francisco fracassou? Como a gente consegue ler um pouquinho essa realidade? Eu acho que fracassar não fracassou, porque é como a cruz de Jesus, né? Perante o mundo é um fracasso porque não é algo que teve um êxito de poder. E aí, então parece fracasso. Mas é através desse assumir o serviço humilde, de não se impor, de arriscar si mesmo a perder, que essa mensagem de amor ela vai certamente fecundar. Há uma fecundação diversa, diferente da fecundação que seria através do poder. Então, o Papa, de fato, no ponto de vista institucional, ele fez uma comparação uma vez. Ele disse que querer reformar Roma, o Vaticano, é como querer limpar as pirâmides do Egito com uma escova de dente. Imagine alguém com escova de dente querendo limpar aquele monumento de 146 metros de altura, né? E aquela. Então é um pouco isso, é assim que ele se sente. E nesse sentido, realmente ele conseguiu pouco. Por quê, Felipe? Porque o que está por trás da proposta de mudança do Papa Francisco é uma mudança de paradigma. Há um modelo de igreja que normalmente se chama cristandade, que é essa religião civil, essa igreja
que faz os crucifixos aparecerem no Congresso, nas salas do governador, até em prisão. Essa igreja que você passa na estrada e você poderá ver um cabaré, uma zona de prostituição chamada Nossa Senhora da Conceição, né? Então, esse tipo de religião civil, essa religião da sociedade, em que as pessoas não estão nem aí para a justiça, para a vida, para a mudança do mundo, o importante é realmente quase como um folclore religioso, ela está muito na estrutura da atual Igreja Católica. Nós tivemos aqui no Recife, ano passado, um Congresso Eucarístico Nacional, que tinha uma feira católica, e que o que você via lá eram elementos, símbolos, paramentos, santinhos, barrocos, do tempo da minha bisavó. E os padres e seminaristas, muitos, não poucos, muito ligados a isso. Então, isso não permite a renovação do Papa Francisco. Paróquia que você chega e o programa da paróquia é terço dos homens, terço das mulheres, adoração ao Santíssimo Sacramento, etc., parece uma coisa inocente. Jesus, no Evangelho, disse: na casa do meu pai há muitas moradas, que você tem todo o direito de ter a devoção que você gosta. Só que, neste momento atual, na Igreja Católica, este tipo de devocionalismo barroco, barato, superficial, ele é para impedir a proposta de igreja do Papa Francisco, que é uma igreja em saída, que é uma igreja profética, que é uma igreja do Evangelho de Jesus, e não dessas tradiçõezinhas malucas que a igreja já tinha jogado fora no lixo com o Concílio Vaticano II, e agora, a partir dos anos 90, 2000, os padres e alguns bispos foram lá catar no lixo e trazer de volta para as paróquias. O Papa Francisco tem uma fala que eu acho muito bonita, que é uma igreja que saia do sofá. Ele diz que prefere uma igreja sangrada, uma igreja enlameada, suja, por sair ao mundo, do que uma igreja limpinha, fechada em suas próprias estruturas. Algum outro Papa já teve essa proposta de uma fé autêntica, concreta com a realidade? Com essas palavras, não. Desta forma que o Papa Francisco está propondo, não. Com esse espírito, o Papa João XXIII. Significa o Papa Francisco retoma o grande bondoso, né, que chamava o Papa Bom, como pessoa humana, que era o velhinho, né, o João XXIII, que entrou na igreja e em poucos meses convocou o Concílio Vaticano II, propôs uma igreja em diálogo com o mundo, foi o Papa da Paz, quer dizer, até ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, em um ano, porque conseguiu dialogar, né, colocar em diálogo, aquela época, a União Soviética e os Estados Unidos, que ameaçavam uma guerra nuclear, uma primeira guerra atômica em 1963, 64. E foi o Papa da encíclica Pacem Terris, a paz na terra. E o Papa Francisco, ele resgata essa herança. Só que ele resgata a herança mais de 50 anos depois. Então, claro que aí ele atualiza, né? E a atualização é essa que você falou agora. Uma igreja em saída, uma igreja que se chama, que ele gostaria de comparar com um hospital de campo, quer dizer, numa guerra, um hospital de tendas, né? Um hospital de barraca, um hospital móvel, né? A igreja tem que ser isso. E só que ainda é uma proposta meio no ar, quer dizer, na realidade a gente sabe que não é assim, que a estrutura é uma estrutura muito pesada, muito, né? E, Marcelo, eu acho que uma grande novidade no papado do Papa Francisco é, de fato, esse olhar e essa inclinação da igreja às questões climáticas, à ecologia integral, a essa relação de pessoa com a mãe terra, com a natureza.
Papa Francisco a todo momento resgata isso, tenta resgatar esse voltar à nossa coisa mais comum, que é ser unidade com a criação, ser unidade planetária, ser unidade cósmica, e ele faz isso com muita qualidade. Nós temos a querida Amazônia, nós temos o documento preparatório para o Sínodo dos Bispos, que foi assim um documento belíssimo, muito poético, trazendo direcionamentos que de fato nos fazem repensar e reviver junto com a Casa Comum. Como é que você vê um pouco desse resgate do Papa Francisco em torno da ecologia integral? O Papa Francisco foi o primeiro Papa que escreveu uma carta encíclica sobre ecologia integral, a Laudato Si, né? Nunca nenhum tinha feito isso, embora tanto o Papa João Paulo II como Bento XVI, até antes já, alguns papas tinham aludido à questão do respeito à natureza, do cuidado, mas aludido em meio a outras coisas e sempre de uma maneira meio en passant, quer dizer, de passagem. E o Papa consagra mesmo, no Sínodo da Amazônia, ele chega a colocar a ecologia integral como missão da Igreja. Não é um adendo, não é um acréscimo, é a própria missão da Igreja, né? A ecologia integral. E então, nesse sentido, é uma coisa muito nova, muito diferente, né? E penso que, como a gente dizia no começo, mesmo que ele parta e venha um Papa com outra sensibilidade, com outra orientação, esse legado fica. A humanidade já recebeu a Laudato Si, já sabe que deve responder a isso, e nesse sentido ele foi um Papa para o mundo e não somente para a Igreja Católica, né? Um Papa para o mundo e não somente para a Igreja. Isso é concreto, isso é visível. Eu vou aproveitar, Marcelo, eu queria só fazer um pouquinho essa pergunta para poder indagar, fugindo um pouquinho do tema, mas sem fugir. Mas por que essa importância, né, enquanto fé, enquanto igreja, da gente olhar para a casa comum e da gente ser partícipe desse todo que a casa comum nos favorece, nos pede, nos chama a ser? Há vários motivos, né? Há motivos conjunturais, como a crise ecológica, que nunca foi tão forte. Quer dizer, hoje eu telefonei a um amigo italiano e ele dizia que a Itália está sem chuva, toda uma região do norte da Itália, há meses, e começa a faltar água. No Brasil, o problema da água é um problema. O Brasil tem mais de 12% da água do mundo. Entretanto, os rios estão poluídos, a, estão com mercúrio, contaminados com mercúrio, rios da Amazônia, rios de todo o Brasil. Nós sabemos o que ocorreu com o Rio Doce, que foi praticamente morto, assassinado, né, pela Samarco e pela Vale do Rio Doce. Então, há uma conjuntura que exige que a gente tenha a ecologia integral como prioridade. Mas é claro que não é apenas a conjuntura. A conjuntura é o desafio do momento, é o sinal dos tempos, né? Há uma redescoberta da fé, da espiritualidade, como comunhão com o universo. Quer dizer, as espiritualidades originárias, indígenas e também negras, os orixás, o Xangô é o trovão, a Yansan é o vento, a ventania, Iemanjá é a água do mar, Oxum as águas dos rios, das cachoeiras, Oxóssi as matas. Então a natureza é divina, a natureza é sagrada. E essa lição, essa palavra de Deus, porque é uma palavra de Deus, vinda das espiritualidades originárias, ela tem que nos questionar todos, católicos, evangélicos, pentecostais, seja quem for, seja em que igreja for, há uma palavra na espiritualidade originária que, infelizmente, o cristianismo tradicional, ligado aos impérios conquistadores, perdeu. Eu, pessoalmente, fiz teologia, estudei Bíblia,
eu não aprendi uma espiritualidade ecológica na Igreja Católica. Eu aprendi no meu contato com o candomblé e com as religiões indígenas. E aí sim vem o Papa Francisco e confirma. Mas é muito importante saber que a própria fé, a própria, quando diz o Verbo se fez carne, quer dizer, o Filho de Deus se faz humano, ele se faz humano no sentido do ser humano como eu e você, mas se faz também, ele assume o universo. O universo é como um corpo divino que nós temos que assumir, viver e nos inserir. E daqui para frente, Marcelo, que esperanças há e quais são as perspectivas em torno do papado do nosso querido Francisco? A primeira coisa que eu tenho como esperança, de certa forma, é que o Papa, se eu fosse falar de uma maneira simplista, seria deixe de ser Papa. Significa que o papado não seja mais essa corte pontifícia, uma igreja que parece uma monarquia, né, com uma corte no Vaticano, mas seja de fato um primado de amor no mundo e, e ele possa ser o bispo de Roma, como ele é, e aí ele volte a morar em Roma, e o Papa Francisco já deu um primeiro passo para isso, e ele seja, de fato, não o dono da igreja, não o chefe do catolicismo, ele não é um superbispo, ele não é mais do que qualquer bispo do mundo, ele seja um irmão primaz que coordene a comunidade das igrejas no mundo, bispos, padres e fiéis, homens e mulheres, em igualdade. Que a igreja, para ser sinodal, tem de deixar de ser hierárquica. Ministério, sim. Hierarquia como poder, não. E hoje a gente sabe que pode falar a linguagem que falar, mas no fundo é poder. Decide, é o bispo que manda do jeito que ele quiser mandar. Se ele quiser ser bom, ele será bom. Se ele quiser ser mau, ele será mau e pronto. E nós tivemos exemplos, temos exemplos disso. Então, isso tem que acabar. Isso tem que mudar. O padre tem que deixar de ser senhor feudal da sua paróquia como propriedade. Quem manda aqui sou eu. Não, não é. Quem manda aqui não é você. A igreja é assembleia, tudo é decidido em assembleia e você é um servidor. Se isso não for verdade, nenhuma proposta do Papa Francisco adiantou nada. Então, a minha expectativa, a esperança é essa: é que o Espírito possibilite uma igreja profética e transforme as estruturas de poder em estruturas de serviço. Que coisa boa! E que esse espírito profético também possa permanecer em nós, nos conduzir na caminhada, em nossa missão, porque também somos chamados a cuidar e ser essa igreja em saída. Marcelo, muito obrigado Obrigado por sempre você. iluminar a gente. Um beijo a todos e todas que nos assistiram. Tudo de bom para você. Estamos juntos. Obrigado, Felipe.